Olá, eu sou Patrícia Dantas, nutricionista sanitarista, trabalho na Escola de Saúde Pública e vamos falar agora a segunda aula sobre o tema alimentação adequada e segura em tempos de Covid-19. Nessa aula vamos estar falando um pouco sobre higiene, armazenamento e preparo de alimentos. Bom, antes de manipular esses alimentos, o que é que eu devo fazer? Ao chegar em casa com as compras, a primeira coisa que eu preciso fazer é tomar os cuidados básicos, de higiene, deixar os sapatos fora, enfim. Essas compras eu preciso deixar em um local reservado, sempre estar escolhendo um local da casa que vá acolher essas compras sempre ao chegar, deixa lá reservado. E aí você se direciona ao banheiro, ou troca de roupa, lava as mãos e os braços até o cotovelo com água e sabão. Se puder tomar um banho, melhor trocar essa roupa. E toma os devidos cuidados também com a roupa. Okay? E aí você se direciona às compras e começa a higienizar esses alimentos e essas compras. Ok? Tá, vamos falar agora de como é que a gente vai higienizar e armazenar esses alimentos in natura. Os alimentos in natura, como eu falei na aula 1, são os alimentos que a gente já vem da natureza. Então, os folhosos, as folhas, como é que eu vou fazer a higiene dessas folhas? Eu vou lavar essas folhas de uma a uma com água corrente, em água corrente, como vocês podem estar vendo aí na foto, e vou colocar de molho numa solução clorada, tá? Ou algum produto específico para esse fim por até uns 30 minutos, de 10 a 30 minutos. Okay? Existem esses produtos que vendem já nos supermercados, que você pode já estar comprando e lá já tem a quantidade de usar na água. Essa solução clorada que a gente está indicando aqui, foi uma indicação da Fiocruz para uso de 1 litro de água para 2 colheres de sopa de água sanitária. A maioria das referências, a maioria dos vídeos postados orienta 1 colher de sopa. E esse último vídeo, foi o da Fiocruz, orienta 2. Então, 1 a 2 colheres de sopa de água sanitária vai estar ajudando a higienizar esse alimento e matar o vírus do coronavírus e outras bactérias e micro-organismos também que se encontram lá. E aí, após esse tempo, eu vou novamente lavar essas folhas em água corrente, vou procurar secá-las, deixar no escorredor, secar com papel ou um pano limpo. E como é que eu vou armazenar? Eu vou armazenar na geladeira, em sacos ou em potes fechados, Vocês podem estar vendo a foto aí. E, se for possível, eu vou colocar um papel absorvente dentro do pote, e vai fazer com que esses folhosos, essas folhas, esses temperos durem mais tempo. E você vai trocar essa folha assim que ela molhar, ok? Os alimentos, frutas, Então, as frutas com cascas comestíveis, por exemplo, goiaba, maçã, pera, Então, a gente pode estar lavando com água corrente e sabão, e colocar em solução clorada por 30 minutos. A mesma solução que eu falei, 1 a 2 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água. E eu vou armazenar em geladeira, já que eu já higienizei, então é importante que eu guarde elas em potes fechados ou em sacos. E posso também deixar fora da geladeira, em algum recipiente coberto, para poder que poeiras e outras bactérias que ficam no ar não posem nessa fruta e aí eu poder comer depois. As frutas sem cascas comestíveis, e eu coloco ali, por exemplo, a banana, a melancia, o melão, o abacaxi, sem cascas comestíveis, entre aspas, Por quê? Porque eu posso estar utilizando essas cascas como alimentos também. Então, existem várias receitas de uso integral dos alimentos na internet que vocês podem estar buscando. Então, eu vou lavar só com água corrente e sabão. Só a água corrente e o sabão, ele já elimina os vírus e as bactérias. Então, não tem necessidade de botar em solução clorada, mas se você quiser por maior segurança, pode se colocar também. E aí eu vou guardar fora da geladeira aqueles que ainda estão a amadurecer, as frutas fechadas, como melancia e melão. E assim que eu abrir ou assim que tiver mais maduro, eu posso guardar na geladeira também, em potes fechados, em sacos fechados. Pode também estar guardando na gaveta, embaixo da geladeira, que geralmente é fechada, e aí vai estar armazenando direitinho esses alimentos. Os vegetais e os legumes é a mesma coisa das frutas com casca. Eu vou lavar com água corrente, sabão, Geralmente a gente usa esses alimentos, a gente descasca. Os alimentos que precisam usar com casca, como por exemplo o tomate,
que são alguns temperos. Eu também vou colocar de molho em solução clorada. Isso é importante. E fazer a mesma higiene, guardar em geladeira, em potes, né, fechados e sacos fechados. Então, fora da geladeira, eu posso deixar as frutas mais resistentes, por exemplo, a cebola, a batata inglesa, a batata doce, o inhame e a abóbora. Então, eu posso armazenar fora da geladeira, né? Eu abri a abóbora, coloco na geladeira. Os ovos e os congelados. O ovo é um alimento que a gente precisa, assim que a gente chegar em casa, a gente retirar ele da embalagem original, descartar essa embalagem, não lavar antes de usar, ok? Então, eu guardo ele num recipiente fechado, como você pode estar vendo na foto, dentro da geladeira. E eu só vou lavar esse ovo imediatamente antes do uso, porque o ovo é poroso. Então, se eu lavo e deixo ele guardado, alguma sujidade que possa estar fora pode penetrar nesse ovo. Então, não é legal a gente lavar o ovo e deixar ele guardado. Só vou lavar ele na hora que eu for usar, ok? Os congelados, né, geralmente eles vêm em embalagens. Eu posso estar descartando essas embalagens, ou eu também posso estar lavando essas embalagens com água corrente e sabão e armazeno no congelador, freezer, né, da mesma forma. Como higienizar e armazenar outros alimentos, por exemplo, os insumos, caixas, biscoitos, alimentos que vêm, né, e que eu compro, por exemplo, feijões, arroz, macarrão, todos esses alimentos, eu também vou estar lavando essas embalagens com água e sabão e borrifar a solução de Aqua 70 ou a solução clorada, que é uma solução recomendada pelo Conselho Federal de Química para superfícies, certo? Que é o que você vai utilizar, 25 ml de água sanitária, ou meio copo de cafezinho, ou 2 colheres e meia de sopa, mais ou menos, para 1 litro de água. Então, é uma solução, você vai colocar no borrifador e vai borrifar as embalagens. Se você puder descartar essas embalagens e armazenar esses alimentos em potes ou sacos fechados, é melhor. Pode até usar garrafas PETs higienizadas, também é uma forma de estar guardando esses alimentos e descartando essas embalagens. Outra coisa, após servir as refeições, os alimentos que estão na panela, eles precisam ser armazenados em potes fechados na geladeira, ok? E devem permanecer por até 3 dias. Então, organizar o consumo para também não ter desperdício desse alimento em até 3 dias. E caso passe dos 3 dias, é recomendado que descarte esse alimento. Outras dicas de preparo dos alimentos com relação ao cozimento, né? O alimento ele deve ser bem cozido, porque as altas temperaturas elas vão matar algumas bactérias e micro-organismos que porventura tenham sobrevivido, né, a esse processo de higienização. Eu também vou estar evitando o contato de alimentos crus com alimentos cozidos, né, ao preparar esses alimentos, ou seja, eu tenho que lavar esses utensílios usados no preparo de alimentos crus antes de utilizá-los em alimentos cozidos, para evitar essa contaminação cruzada. E a outra dica é não descongelar os alimentos à temperatura ambiente, ou seja, eu posso utilizar um forno de micro-ondas se eu for prepará-lo imediatamente, ou eu vou me organizar e me planejar para deixar na geladeira antes, 24 horas antes, algumas horas antes, para ele poder descongelar, certo? E ter cuidado que as carnes, ela é importante você botar num recipiente, né, dentro da geladeira, para ser descongelada, porque ela vai liberando alguns líquidos e pode estar contaminando outros alimentos na geladeira. É isso, gente. Fica aqui as dicas, né? Gratidão, se cuidem, cuidem do outro, cuidem do planeta. E aqui eu deixo as referências que eu usei para estar fazendo essa aula. Outras fontes, como o Conselho Federal de Nutricionistas, Associação Brasileira de Nutrição, o próprio site do Ministério da Atenção Primária, que tem muitos materiais sobre esse tema.